posse do Donald Trump, aumento dos juros, alta do dólar. É normal você se sentir perdido com toda essa informação de economia. O cenário de 2025 pode parecer complicado, mas dá para você se preparar e tomar melhores decisões para os seus investimentos e para a sua vida financeira. Tudo o que você precisa fazer é participar do Mapa da Mina de 2025, o evento que mais acertou as projeções nos últimos anos. Faça como milhares de pessoas que deram uma guinada nas finanças. Muito bem, rapaziada, estamos ao vivo, está começando o Desperta de hoje. Hoje é 22 de janeiro, 7 horas e 1 minuto da manhã. Muito bom dia para todo mundo que já está chegando por aí. Muito bom dia para o pessoal que já está no nosso chat. Se você está nos assistindo pelas redes sociais, vocês sabem, estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje vamos lidar ainda com os rescaldos da assunção, né, do Donald Trump. O mundo mudará para sempre, preparem-se. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente, se este cidadão e os seus amiguinhos plutocratas vão conseguir fazer tudo o que esperam fazer. Agora, se fizerem uma parte já, a gente pode esperar um belo de um chacoalhão nas coisas aí nos próximos anos. A gente vai tentar entender mais ou menos para onde está caminhando essa primeira semana. Todo mundo que acompanha o programa aqui sabe que também há uma geração de informação excessiva por parte do Trump sempre que ele aparece na cena política, sob a batuta lá do seu gênio político do mal, o Steve Bannon, né? Então a gente não vai ficar desviando a atenção aqui. Hoje não vou falar de gesto nazista de Elon Musk, não sei o que. Eu quero que esse cara vá para, né, para aquele lugar também. A gente não vai gastar tempo com isso, a gente vai tentar entender o que é que a coisa pode, para onde a coisa está caminhando agora nessas primeiras semanas do governo Trump, o que é que pode acontecer no Brasil, o que é que não pode acontecer no Brasil, as expectativas em relação ao resto do mundo também. Vamos tentar focar nas coisas importantes e também uma notícia colateral que saiu ontem na imprensa. Praticamente ninguém comentou em relação a isso, mas eu acho que talvez seja a notícia mais importante que pode impactar no mundo todo, de fato, essa que tem a ver com um investimento que os Estados Unidos devem fazer nos próximos anos em relação à inteligência artificial. Está preparado para perder o seu emprego por aí? Pois é, prepare-se, porque se a coisa andar do jeito que eles imaginam, sem regulação do jeito que eles imaginam, aliás, o Trump já derrubou as regulações que o governo Biden tinha imposto lá nos Estados Unidos, a coisa pode ficar muito feia, concentração de renda vai aumentar, e esses tecnofeudalistas do Vale do Silício terão cada vez mais poder nas mãos. Esse é o grande tema para a gente começar a olhar daqui para frente, que vai impactar de fato a vida de todo mundo. Mas já chegamos lá. Olha só, antes de mais nada, bom dia para quem nos acompanha pelo rádio. Estamos ao vivo em 13 emissoras de rádio em São Paulo. Se você está no trânsito, você pode nos acompanhar lá na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e na Rádio Cantareira. É só procurar aí no seu dial, né? Procuro no dial, como dizia o Lulu Santos, né? Você pode também nos assistir pela televisão aberta, se você não quiser gastar a sua caríssima e mal funcionante internet. Você pode nos ver lá na Bahia pela TV Quinimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Se você está pelas redes sociais, você já pode participar do nosso chat. Estamos ao vivo principalmente nos nossos canais do YouTube. Você pode chegar lá no canal do Leandro Demore e do Eduardo Moreira e também no canal do ICL Notícias. Ativa o like, dá o sininho e ativa o sininho e pula o like, sei lá, você já sabe, né? Mas também não precisa fazer nada disso. Se não quiser, só assina o canal para não perder as nossas atualizações aqui, os programas que estão de todo modo. A gente está ao vivo todos os dias das 7 da manhã até para depois do meio-dia e depois voltamos no final da tarde, tá bom? Por gentileza, compartilhe este programa, mande para as pessoas que você gosta, que você conhece, publique nas suas redes sociais, manda no seu grupo de zap, encha o saco de alguém pela manhã, às 7 horas da manhã com notícias. Sim, claro, para as pessoas ficarem um pouco ligadas no que está acontecendo no mundo, né? Olha só, antes de mais nada, dia 30 de janeiro, na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso evento anual, o Mapa da Mina. Aliás, é um negócio que faz cada vez mais sentido, né? Diante do que está acontecendo no mundo hoje, diante do senhor Donald Trump nos Estados Unidos, as suas ameaças globais que devem interferir na política dos estados soberanos em vários países do mundo, né? Já vem ameaçando aí, do Panamá ao México, do Canadá ao Brasil, todos os países europeus, a China, cada um com as suas particularidades, um mundo cada vez mais complexo. Caminhamos para um mundo multipolar, os Estados Unidos se debatem porque odeiam a ideia de que o mundo terá aí visões e o poder também um pouco mais compartilhado do que era até o final do século
XX, né, com um poder muito concentrado na mão dos Estados Unidos, um mundo cada vez mais complexo, mas não é de todo, né, não é de todo ininteligível. Dá pra gente conseguir olhar pelo buraquinho da fechadura e tentar entender para onde vai esse 2025. O Mapa da Mina é um evento que a gente faz todos os anos, é uma espécie de Mapa da Mina, né, Caio? Para que procurar outro nome se o nome do evento já é Mapa da Mina? Não tem outro nome, é uma espécie de quê, Caio? Né? De farol? De quê? De quê? Para quê? Para que fazer? Farol, aliás, é uma metáfora de velho, né? Porque gente nova não sabe nem o que é um farol, né? Pois é, tu sabe para que serve farol, Caio? Não, não é que ele falou que tu tá pensando, viu? Que pode dar problema com a polícia, tá? É outra coisa. O Caio não dá para falar essas coisas que já pensa bobagem. Enfim, o Mapa da Mina é o evento que a gente faz todos os anos aqui, que é uma espécie de mapa mesmo para você tentar entender o que vai acontecer no ano pelo viés da economia, claro, mas pelos viés da economia a gente consegue entender também como se movimentam as peças nesse xadrez cada vez mais complicado, né? É um evento para jogar luz aí, para a gente olhar para frente, a gente faz todos os anos, é um mega evento aqui do ICL e como sempre, exclusivo, online, para o mundo inteiro, ao vivo e gratuito. Como eu faço para participar, senhor Caio? Como faz, Caio? É o link do Desperta ICL, Caio? Claro que é. Né? Exatamente. Muito bem, despertaicl.com.br, você vai entrar neste link agora, porque depois, Caio, eu não quero gente enchendo o meu saco na segunda-feira. Vai ter reprise! Não vai ter reprise. Já tô falando aqui que não vai ter reprise, né? Tem chefe nesse negócio aqui? Caio, não é para ter reprise, hein? Tá bom? A gente tá, ó... Tem que fazer inscrição, é sério mesmo, na segunda-feira, depois dos eventos do ICL, vem um monte de gente no chat e fala, esqueci, não consegui, não precisa esquecer, você vai entrar no despertacl.com.br, coloca o seu e-mail, você vai ser avisado por e-mail, a gente faz a vez de agenda, de secretário para você. O Caio vai lá, ele vai mandar e-mail um por um para vocês, um e-mail carinhoso, né? Uma coisa só para você, que você sabe que vai ter lá, esse é o trabalho que ele vai fazer nos próximos anos, praticamente, se tiver que mandar e-mail para todo mundo, tá bom? despertacl.com.br, 30 de janeiro, quinta-feira, também conhecido como semana que vem, né, Caio? Ou na outra? Semana que vem, pô. Também conhecido como quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, gratuito. É só chegar lá no despertacl.com.br. Se quiser, pode abrir o link, deixar o link aberto na lateralzinha aí. E aí, no final dos programas, você pode ir lá fazer sua inscrição. Mas na moral, é só colocar o e-mail mesmo e apertar um botão, tá? Simplesmente isso, não precisa fazer QR Code aí embaixo também, mais nada. Tem o QR Code também, as pessoas podem apontar a câmera dos seus celulares, né? E aí vai direto para o link, tá bom? Vamos lá então para o iclnoticias.com.br, o melhor site nacional de notícias escolhido aqui no Brasil, do canal que é o canal mais confiável do país, chama-se ICL Notícias, escolhido pela pesquisa lá da ESPM este ano, né, no ano passado. Esse ano vamos tentar papar mais uns preminhos aí, né, aliás tem o IBEST, daqui uns dias estaremos lá no IBEST. iclnoticias.com.br, evidências de ocupação pré-histórica em Niterói impressionam arqueólogos. Pesquisadores da URJ encontraram artefatos de pedras lascadas, conchas de bivalves e restos carbonizados de animais. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Isenção de imposto de renda e reforma tributária estão na agenda econômica de Haddad para os próximos anos, né? 25 este ano e 26. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou em reunião ministerial realizada nesta segunda-feira, lá já mais à noite, né? Os 25 objetivos da agenda econômica para este ano e para o próximo. A lista inclui a reforma tributária da renda, com a famosa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, medida que deverá ser compensada com a tributação maior de milionários. Aliás, ontem o Trump, por decreto, derrubou a tributação de gente muito rica nos Estados Unidos e já está pagando a conta, né? Para quem, Caio? Para quem tem a Hilux financiada? Não. Não? Para quem tem um carro que achou que está bombando e vai pagar o imposto dos super ricos? Não. Para quem fabrica o carro, para o dono da fábrica do carro. No caso, o dono da Tesla, né? Tá bom? Então já foi derrubado nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Vamos ver até onde vai essa briga, né? O conjunto de medidas prevê o fortalecimento do tal do arcabouço fiscal para permitir o crescimento do PIB
e medidas para melhoria do ambiente de negócios, como modernização do marco legal de preços de medicamentos, regulação econômica das Big Techs, já falaremos sobre isso, aliás, e o marco legal da inteligência artificial, um debate que está quente no Brasil, na Europa também, lá nos Estados Unidos, como eu falei também ontem e no começo do programa hoje, o Trump derrubou, né, essa ideia de que inteligência artificial tem que ser regulada. Para quê, gente? Deixa rolar. Vai acabar com 1 bilhão de empregos, dane-se, não é problema meu, né? É basicamente para esse caminho que eles estão caminhando por lá. Haddad reforçou que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mangos por mês aí deve valer a partir de 2026 e será compensada com uma tributação maior para quem ganha mais. Na época do anúncio, a ideia era tributar quem ganha a partir de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano. Com a medida compensatória, a ideia do governo é que os brasileiros do topo da pirâmide, que pagam hoje proporcionalmente menos imposto de renda do que aqueles que estão mais abaixo, passem a contribuir com a sua justa parcela, promovendo alguma justiça tributária. Lembrando que isso precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Então, primeiro, a gente vai ver como vai a eleição da Câmara e do Senado, parece que já está encaminhada, né? Aliás, a Câmara e o Senado voltam a trabalhar na semana que vem. Se eu não me engano, já muda a presidência aí no comecinho de fevereiro e a partir disso o governo recomeça as suas negociações para passar lá as pautas de seu interesse, né? Vamos lá para a Folha de São Paulo, rapidamente aqui, ó. Justiça rejeita liminar para apagar Edir Macedo de documentário da Netflix sobre possessão. Olha só, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, obteve primeira derrota em ação contra o streaming. A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido de liminar em que o bispo, autodenominado bispo, se bem que todo bispo é autodenominado, né, Caio? Ou é denominado por uma coisa religiosa, né? Né? É isso, Caio? Com certeza, com certeza. Com certeza. O Caio é muito religioso. Vai na missa todos os dias. Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, dono da Record, solicita que a Netflix seja obrigada a apagar a sua imagem do documentário O Diabo no Tribunal, lançado em 2023. A produção trata de um julgamento ocorrido nos Estados Unidos, no qual uma possessão demoníaca foi usada oficialmente como argumento de defesa em um caso de assassinato. A ação foi revelada pela coluna aqui do Gabriel Wacker em dezembro do ano passado. No processo, o Edir Macedo chamou a produção de sensacionalista. Tirar o capeta das crianças na televisão não é sensacionalista, né, cara? Aí tudo bem, né? E diz que a sua imagem foi veiculada 2 vezes em sessões de libertação, sendo que os fatos narrados no documentário são relativos à denominação religiosa que não tem relação com o Universal. As imagens, ainda de acordo com o processo, foram captadas em reuniões nas quais fiéis da Igreja Universal buscam se libertar de males espirituais. O também bispo Renato Cardoso, que também aparece no filme, é coautor da ação contra a Netflix no mesmo pedido de Edir Macedo. Portanto, neste caso aqui, sai capeta, por enquanto não saiu capeta, né, cara? Capeta fica no filme por enquanto. É fake vídeo que Haddad dizendo que vai aumentar impostos dos mais pobres. Não para, tá? Não para. Eu não costumo trazer essas checagens aqui porque é enlouquecedor, né? Tem umas 500 por dia. Agora, preparem-se, tá? Não para de ter vídeo falso em relação, principalmente à área econômica do governo pela internet. Então, pelo amor do Santo Cristo, se você tem pessoas na sua família, as pessoas que costumam cair em fake news em geral são pessoas mais velhas, tá? Isso aqui não é etarismo, é ciência mesmo, né? Porque não tem tanta familiaridade, não conseguem distinguir muito bem, às vezes vê esses vídeos de deepfake que para alguém que olhe com mais atenção vê claramente que é falso, mas a pessoa tá ali no Zap fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, falando com a amiga, sei lá o que, aí vê rapidão ali um vídeo de 20 segundos do Haddad falando que vai taxar os mais pobres e acha que é verdade. O Brasil é um dos países que mais cai em fake news, né? Volta e meia aparecem pesquisas aí mostrando que o Brasil é um dos países que mais caem em fake news, porque a gente de fato não tem educação para as mídias, né? A gente não educa as pessoas lá desde a mais tenra idade para entender o que é uma notícia, como que trabalha um jornalista, o que é apuração de fatos, né? O que é a diferença entre uma coisa e outra, assim, a gente não tem isso no Brasil, em vários lugares pelo mundo. Essa educação é feita já na escola, já tentamos no país, já
falo já nós, porque eu faço parte dessa briga há muito tempo, colocar educação para as mídias na escola. Nenhum governo topou essa briga, nem mesmo os do PT, nem Dilma, nem Lula, nem Temer, nem Bolsonaro, nem ninguém quer mexer nisso. Aí depois também não adianta chorar, né? Ai, meu Deus, a pessoa acredita em fake, né? Bom, é que assim, vamos combinar que assim faz uns 30 anos, né, que tem muita gente que tá falando pra gente tentar educar a galerinha na escola já. Antigamente era sobre a imprensa, né? Agora já não seria mais nem sobre a imprensa. Isso aqui é uma educação para as mídias ampliada, né? Para entender como funciona a rede social, o que é um algoritmo, qual o modelo de negócios dessas empresas, que pouco tem a ver com liberdade de expressão, que muito tem a ver com negócios transnacionais, como seria a regulação no Brasil, como é a regulação no mundo, quais são as responsabilidades das empresas, como se produz uma fake news, como identificar uma fake news, nada disso é feito. Então as pessoas acreditam mesmo. Então se você puder, alerta aí a galera que está próxima de você. Olha só, galera, tem rolado muita coisa. Se você receber qualquer porcaria nos próximos 50 anos dizendo que o PT quer taxar os pobres, assim, a pessoa falando isso, sim, realmente eu sou o ministro Fernando Haddad e eu tenho o maior prazer em botar imposto em cima de pobres. É falso, tá? É falso. A não ser que o Haddad enlouquecer. Né? Mas se o Haddad enlouquecer, a gente vai trazer a notícia aqui, eu espero que isso não aconteça. Né? O vídeo literalmente é o Haddad, falso, falando, eu gosto de taxar os pobres. Né? Não vou mentir para você, que 98% da população brasileira é pobre. Como a gente só tem 2% de milionários, eu não acho justo taxar esta pouca quantidade de milionários. Isso é falso, tá, gente? Passa aí pra galera que está próxima de você aí. Polícia Federal pede para Flávio Dino que Flávio Dino seja o relator da apuração sobre as emendas e Barroso manda a PGR se manifestar. Esse assunto é um assunto que está andando meio de lado também, gente, mas atenção porque é importante mesmo, tá? Olha só. A Polícia Federal pediu para o STF que reconsidere a distribuição do inquérito da Operação Overclean. Essa Operação Overclean tem potencial para causar, sim, um tsunami de fato na política brasileira, porque ela é a mãe das operações, a principal operação que está olhando para o esquemão de corrupção das emendas. Lembram que eu venho falando aqui, esse é o maior escândalo, né? Passamos aí a era dos escândalos de corrupção, né? Adoro essa expressão, né? Escândalo de corrupção. Como se houvesse alguma coisa de corrupção que não fosse escandalosa, né? Então, os escândalos de corrupção, eu me sinto no Jornal Nacional, Caio falando escândalo, eu vou até falar de novo. Caio, o maior escândalo de corrupção deste país está dentro das emendas parlamentares. Se olhar esse negócio, fica pouca gente em pé. Né? Pode mudar, inclusive, a correlação de forças para o governo. Sacaram? Pode mudar a relação de forças para o governo, porque se começar a olhar aí, muita gente que está cantando de galo aí na Câmara, que fica trancando pauta, que quer concorrer à presidência do Senado, prometendo vender voto em troca de pautar impeachment de ministro do Supremo. Hein, senador? Não vou falar o nome porque o meu advogado acabou de... Quando eu comecei a falar essa frase, o meu celular começou a fritar já aqui. Hein, senador que está prometendo troca de voto para virar presidente do Senado, em troca de voto para pautar impeachment do ministro do Supremo, do Alexandre de Moraes, né? Se olhar as emendas... Como é que fala o ratinho lá? Como diz Eduardo Moreira, cada machadada... Cada enxadada uma minhoca, enxadada como uma dizia minhoca. minhoca, é. Ou como dizia Xaropinho. Rapaz! Que palhaçada, hein, Caio? Acabou o programa, né? 7h20 também, né, gente? Deu de notícia por hoje. Agora, é sério mesmo, a Polícia Federal pediu para que a distribuição seja reconsiderada. A relatoria caiu com o ministro Cássio Nunes Marques e a Polícia Federal pede que o relator seja o Flávio Dino. Em decisão dessa terça-feira, ontem, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu para que a Secretaria Judiciária do órgão apresente informações técnicas sobre o envio do inquérito e depois que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o tema. A Overclean
investiga suspeitas do desvio de 1 bilhão e 400 milhões de contrato no Departamento Nacional de Obras Contra Secas, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e foi para o Supremo por citar o deputado federal Elmar Nascimento do União Brasil, que, aliás, até pouco tempo atrás, estava praticamente garantido na presidência da Câmara. Então vocês entendem de quem pode pegar esse negócio? E atenção, né? Bom, o inquérito foi distribuído por sorteio no último dia 17 para o Cássio Conká, lá no STF, embora a Polícia Federal tenha justificado que Dino, que é responsável por outras investigações em relação às emendas, deveria ser o relator. A investigação da Overclean aponta os empresários Alex Rezende Parente e José Marcos de Moura, que atuam no setor de limpeza urbana, além de Lucas Lobão, que comandou esse departamento nacional durante o governo Jair Bolsonaro, lá na Bahia, como líderes de um suposto esquema criminoso. Isso aqui, né, é um pedacinho da história só, tá? Porque a gente está falando de 1,4 bilhão, o que é nada perto das emendas que foram aprovadas, nada. Então, a Polícia Federal caiu para cima dessa história aqui para investigar uma estradinha vicinal, tá? Uma coisinha ali desse grande esquemão. As emendas, nos últimos anos, turbinadas no governo Bolsonaro para que o Bolsonaro não caísse, né? Precisou vender a presidência para os deputados e senadores, que alegremente a compraram. Ali a PF está olhando assim, ó, é um ponto específico. Um ponto específico. Eu tenho repetido isso nos programas. Se começar a cavocar essa história, não sobra quase ninguém em pé. Isso aí pegou familiar, é prima, é secretário, ex-secretário executivo de uma prefeitura, né? Lá em Campo Formoso, a 410 quilômetros de Salvador, a prefeitura comandada pelo irmão do Elmar Nascimento. E o ex-secretário, que era vereador, se não me engano, era primo do Elmar Nascimento. Isso é uma história, gente. Uma história. Segundo a CGU, só essa organização criminosa, se comprovada, só em 2024 movimentou quase 1 bilhão de reais firmados em contratos com diversos órgãos públicos. O Barroso se manifestou ontem, né, pedindo que a PGR faça a sua manifestação para tentar entender se isso de fato vai ficar com o Cássio Conká, porque aí não parece que vai andar, né? Ou se isso vai para o Flávio Dino. É possível que seja feito isso desse jeito? Gente, não sei se é possível. Até onde eu entendo, os inquéritos chegam lá e são sorteados, né? Mas, eventualmente, também, pelo que a gente sabe, pelo que a gente apura de STF, lê notícia toda hora, se é um caso que já tem a relação com o que o ministro está tocando, isso tem que ir, ou vai, em geral, para aquele ministro. Então temos um impasse nessa história, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Esse assunto é muito importante. Anotem na cabeça de vocês aí. Operação Overclean, tá? Vamos deixar isso aí em suspenso. Muito que bem, vamos andar aqui porque a gente tem bastante coisa no programa de hoje. A área queimada no Brasil cresce quase 80% em 2024 e atinge território maior do que o da Itália. Mostra o MAP Biomas, né, com as queimadas que nós tivemos no ano passado. Assessor parlamentar é preso com R$ 1.100.000 em Belém. Polícia Federal acredita que o valor seria usado para pagar propinas a servidores públicos. Um assessor do deputado federal Antônio Doido. Viu, Caio? Você pode ser deputado federal também, se o Antônio Doido né? Aliado do governador do Pará, Helder Barbalho, foi preso com R$ 1.100.000 em espécie em posse de um carro blindado em Belém. O servidor Jacob Arão Serruia Neto, assessor de Doido.
que você faz de profissão? Eu sou assessor de doido. E o representante comercial Wanderson de Paula Silva foram presos em flagrantes após sacarem o dinheiro em um banco, segundo a Polícia Federal. Após a detenção por suspeita dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, eles foram soltos em audiência de custódia para responder em liberdade. De acordo com a PF, a suspeita é de que o valor seria usado para pagar propina a servidores públicos. A Polícia Federal chegou aos dois por meio de uma denúncia anônima. Bom, foram presos e depois foram soltos, né? Há indícios de lavagem de dinheiro e corrupção de acordo com a PF. O saque de alto valor em espécie é indício de lavagem de dinheiro e corrupção. Foi configurado no momento em que o representante comercial de uma empresa, envolvidas em diversas licitações com órgãos públicos, repassou o dinheiro ao assessor parlamentar, um servidor público. Não há, por enquanto, notícias de que isso possa eventualmente envolver emendas, mas vamos deixar em suspenso também, porque é capaz de aparecer, né? Não duvido. A ata revela consultas irregulares em sistema de vigilância do Ministério da Justiça. Matéria da agência pública publicada hoje e republicada lá no site do iclnoticias.com.br. A ata de uma reunião realizada em 5 de março de 2024 pelo Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação do Ministério da Justiça revela que o Ministério identificou consultas irregulares nos sistemas de vigilância Cortex e Sinesp, poderosas plataformas de dados sob o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Além disso, servidores da pasta relataram ter identificado o compartilhamento dessas informações com organizações criminosas de credenciais de acesso aos sistemas de vigilância do próprio Ministério, segundo o documento obtido pela agência pública. O sistema Cortex permite que cerca de 55 mil usuários no país vigiem e sigam alvos móveis, tanto carros quanto pessoas, por ruas, avenidas e até em ônibus de transporte público. Não é necessário apresentar nenhuma justificativa para este monitoramento. O sistema fica sob controle da área de inteligência do Ministério da Justiça, a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência e nos setores congêneres dos inúmeros órgãos espalhados pelo país, como as polícias civis e militares e guardas municipais. O acesso ao Cortex não é acompanhado pelo Ministério Público e nem pelo Judiciário, pois ocorre fora de inquéritos policiais ou de processos judiciais. O Ministério já argumentou que a responsabilidade pelo uso do sistema cabe aos próprios órgãos que o utilizam, portanto, há suspeitas de que esse sistema, né, são câmeras, é um sistema que reúne várias câmeras de vigilância que estão sob domínio de algum modo do poder público, seja câmera de ônibus, de rua, né, de esquina, de prédio público. Então você pode eventualmente acessar todas elas em um único sistema. A suspeita, segundo a agência pública, é de que esses sistemas foram acessados e essas informações tenham sido passadas para o crime organizado. São 36 mil câmeras de avenidas e ruas que podem ser acessadas em tempo real e 55 mil pessoas têm acesso a essa plataforma oficialmente no Brasil. Matéria completa lá no iclnoticias.com.br. Bolsonaro e Marcos Pontes batem boca publicamente por causa da presidência do Senado. A disputa pelo comando do Senado colocou em choque dois nomes de destaque da extrema-direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Pontes. Mas dizer que o Marcos Pontes é destaque da extrema-direita, né? Tá bom. Pontes pretende ser famoso, foi plantar feijão no espaço, né? Hein, Caio? Sabia que o Marcos Pontes foi plantar feijão lá no espaço, né? Literalmente. Pontes pretende se candidatar à presidência da casa enquanto o Bolsonaro apoia Davi Alcolumbre. Em um vídeo, o ex-presidente fez críticas a Pontes, dizendo que ele estava sendo ingrato. Pontes respondeu com uma postagem em um vídeo nas redes sociais também, indiretamente chamando o Bolsonaro de arrogante. Digamos que os dois têm razão, né? Nessa segunda-feira, dia 20, o ex-presidente se queixou da disciplina do seu ex-ministro da Ciência e Tecnologia e falou em honrar a palavra dada, né? O Marcos Pontes, que também lançou uma série de travesseiros por aí, né? Quem tiver no chat e comprou o travesseiro do Marcos Pontes? Fala pra gente aí. Em entrevista ao canal de YouTube da rádio Auriverde Brasil, o Bolsonaro reclamou: "Eu elegi você em São Paulo, deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme, mas eu deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento, Marcos Pontes? Hã?" Marcos Pontes tem que responder: "É isso aí mesmo. Não vai arregar, hein, Marquinhos? A gente tá com você."
Bolsonaro disse que Pontes não tem chances reais de se eleger presidência do Senado e está pensando somente em si. Disse o Bolsonaro, a única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis, como somos hoje, é tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar com o Rogério Marinho, que é um baita articulador, não vai ser com você agora. Ou seja, o Bolsonaro apoia aí o Alcolumbre, que é o principal candidato, deve ser eleito presidente do Senado. Será que era do Alcolumbre que eu estava falando antes? Que está trocando voto por proposta de impeachment do Xandão? Não sei, acho que não, né, gente? PL diz que Marcos Pontes não tem respaldo para disputar comando do Senado. A cúpula do partido afirma que consequência do Marcos Pontes continuar forçando a mão em relação a isso será o isolamento interno do senador. Parece que a lua não é mais o limite, né? A lua não é mais o limite para o Marcos Pontes, hein? O Trump não falou ontem que vai colocar uma pessoa em Marte, né? Fazendo aí uma alusão ao Musk. Podia mandar o Musk para Marte, né? Então, o Marcos Pontes está querendo alçar voos mais altos. A gente pode passar o resto do programa todo aqui fazendo piadas com o Marcos Pontes, Caio, né? Ou imaginando manchetes, né? Aquelas manchetes clássicas da imprensa, principalmente de revista, né? Senador Marcos Pontes discute com o Bolsonaro sobre presidência do Senado. 2 pontos. Ele quer alçar voos mais altos. Caio? Bolsonaro. Muito bom. Bolsonaro está com a, aspas, cabeça na lua em discussão com o Marcos Pontes. Podemos, né? Marcos Pontes e Bolsonaro no mundo da lua. Marcos Pontes e Bolsonaro no mundo da lua. Disputa galáctica. Disputa galáctica. Primeiro né? interestelar brasileiro. Primeiro interestelar brasileiro. O que separa a distância interestelar que separa hoje Marcos Pontes e Bolsonaro. Muito bom, o programa podia ser só isso, né, Caio? Seria um programa mais alegre, as pessoas às vezes terminam despertas, as pessoas ficam meio tristes, né? Um programa há anos-luz, né? É um programa que está anos-luz na informação, né? Que beleza, né? Quanta bobagem. Tá bom, vamos embora. Gente, vamos lá cair em cima do negócio do... Porra, eu ia falar, Caio, cair em cima do negócio do Trump é pedir pro De Luca usar a frase lá no rolê depois, né? Calma lá. Não 7h32 ainda. Não vamos cair em cima do negócio do Trump também, até porque também nem deve mais, né? Não tem nada para cair em cima lá, vamos combinar. Vamos lá para a Folha de São Paulo, então. O Trump inicia mandato com 47% de aprovação, mas o perdão ao 6 de janeiro é impopular. Isso aqui tem uma diferença importante, né? Eu se fosse me perguntar, eu ia dizer que era meio a meio nos Estados Unidos. Fiquei até surpreso com esse dado aqui. Cerca de 47% dos norte-americanos aprovam Donald Trump em seu retorno à Casa Branca, revela uma pesquisa de popularidade realizada pela Reuters Ipsos, divulgadas ontem, terça-feira. É mais ou menos o índice de votação, né, agora no começo. Tem uma tendência nos primeiros 6 meses, 1 ano, nos Estados Unidos, que é o presidente perder popularidade nesse começo, né? No Brasil tem uma certa lua de mel no primeiro ano, os presidentes mantêm ou até aumentam a popularidade, ficam ali, né? Fica na banheira lá, né? Só esperando a bola. Nos Estados Unidos é o contrário, a popularidade tende a cair. O levantamento aponta para um cenário ainda polarizado nos Estados Unidos, reproduzindo o que foi observado durante a campanha eleitoral. O Trump foi empossado nessa segunda-feira para o segundo mandato, envolto em polêmicas. A pesquisa foi feita na segunda e terça-feira após a posse, então é uma pesquisa fresquinha, né? A pesquisa também mostrou que os norte-americanos já se desagradaram com algumas das primeiras ações do presidente. Cerca de 58% dos entrevistados, ou seja, 6 ser humaninhos em cada 10, né? Avaliam que ele não deveria perdoar todas as pessoas condenadas pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. Então é uma medida impopular, né? 60% não concordam com esse perdão que o Trump deu lá para os golpistas do 6 de janeiro. A medida foi tomada horas após, enquanto a pesquisa era realizada. A maioria das quase 1.600 pessoas acusadas foram perdoadas e 14 líderes do cerco tiveram suas sentenças anuladas. Ontem, aliás, uma associação de policiais que apoiou o Trump durante a campanha fez uma nota duríssima porque o Trump acabou perdoando pessoas que atacaram policiais, né? Que atacaram, assim, violentamente policiais durante o 6 de janeiro. E aí os policiais não gostaram, mas vocês apoiaram o Trump pra quê? Hein? Bando de idiota. Agora toma essa aí também, né? Não enche o nosso saco.
Apenas 29% dos entrevistados aprovam a forma como Trump lida com a politização percebida do sistema de justiça. Baixo, né? O atual presidente acusa Joe Biden de dobrar a balança da justiça com processos destinados a impedir o seu retorno ao cargo. Os entrevistados olham mais calorosamente para a abordagem de Trump em outras questões. 46% aprovaram suas ideias para a imigração, uma questão que muitos americanos gostariam de ver como prioridade da nova administração. 58% dos entrevistados concordam com uma declaração de que os Estados Unidos deveriam reduzir drasticamente o número de imigrantes autorizados a pedir asilo na fronteira. O republicano também declarou que a imigração ilegal é uma emergência nacional. O resultado da pesquisa representa uma espécie de recomeço para Trump, que começou seu primeiro mandato presidencial com 43% de aprovação, um número que subiu para 49% no final de janeiro de 2017, mas terminou com 34% após o cerco ao Capitólio, uma tentativa de reverter sua derrota eleitoral em 2020. A classificação de Trump é baixa para os padrões históricos, avaliam os pesquisadores. Os presidentes dos Estados Unidos normalmente começam seus mandatos com índice de aprovação acima dos 50%. Estados processam Trump por decreto restringindo cidadania a imigrantes. Vai começar a guerra judicial, né, nos Estados Unidos. Vai ser um longuíssimo inverno essa história. Gente, as coisas não vão cair sem as pessoas se debaterem, tá? E nos Estados Unidos a judicialização é pesada. Se por um lado tem os interesses aí dos trilionários plutocratas que tomaram o controle da Casa Branca nesse momento, por outro lado tem muita força também para combater isso, principalmente na justiça, com entidades que já historicamente sabem como fazer essa luta, não é nada de improviso, né? Então vai ter briga sim, porque já se avalia que vários dos decretos que o Trump assinou no primeiro dia aí, depois da posse, são ilegais e inconstitucionais. Então isso vai começar a pipocar, não vai ser apertar botões. Não vai ser apertar botões. Por um lado nós teremos uma nova era aí, um novo mundo, teremos um novo mundo, né? Essa gente vai para cima, vai pro tudo ou nada, mas vai ter resistência em vários lugares, né? Já no primeiro dia do segundo mandato, o Trump publicou um decreto que proíbe a concessão automática de cidadania para pessoas que nascem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, como é hoje, né? Já é hoje, na verdade, há 150 anos. Se um casal de imigrantes que estão nos Estados Unidos e que são ilegais, tá? Ilegais, que em tese não poderiam estar lá, poderiam, por exemplo, ser deportados, se esse casal tem um filho ou uma filha, esta criança é cidadã americana, cidadã estadunidense, no caso, né? Americana, ou seria se fosse mexicana, por exemplo, também, né? Cidadã estadunidense. Então, acontece milhares de casos em que aquela criança nasce nos Estados Unidos, cresce, estuda lá e tal, não sei o quê, acontece de o filho ou a filha ter cidadania, por ter nascido nos Estados Unidos, e os pais permanecerem boa parte da sua vida ilegais, né? E acontece em casos extremos, a depender de quem toma a presidência lá, dos pais até mesmo poderem ser expulsos do país e o filho ou a filha poder ficar. O Trump baixou um decreto dizendo que não, que quem nasce lá hoje não é mais cidadão estadunidense, né? Segundo especialistas, isso faz parte da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é simples e clara. O texto da Constituição diz: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado no qual residem. Este é o texto da Constituição. Absolutamente claro, decreto nenhum pode derrubar um texto constitucional. Evidentemente, esse decreto é ilegal. O Trump sabe disso? Claro que sabe. Está fazendo apenas política, causando polêmica, fazendo com que as pessoas debatam esse assunto, né? E fazendo a máquina da criação de conteúdo rodar, né? E aí você vai confundindo a opinião pública também. Você cria 100 polêmicas por dia, você polui toda a água do debate público e é assim que será pelos próximos 4 anos. Não esperem nada diferente disso. Semana que vem vai estar o Elon Musk fazendo saudação nazista de novo, tá? Metaforicamente ou não, né? Preparem-se, vai ser isso aí.
Só que na terça-feira, pelo menos 22 estados governados por democratas entraram já na justiça contra o governo federal para pedir a derrubada do decreto. O processo deve ser o início de uma longa batalha no judiciário entre a Casa Branca e estados e cidades favoráveis à proteção de imigrantes em situação irregular. De acordo com uma das ações, protocolada na Corte Federal de Washington, o decreto de Trump negaria a cidadania americana para 150 mil pessoas todos os anos. Quase todos os estados com governadores democratas processaram o governo federal, como eu falei aqui, são 22, né? Trump promete atingir a União Europeia com tarifas e prevê tarifas... tá ruim essa manchete, né, Folha? E prevê tarifas de 10% para a China em 1º de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos prometeu atingir a União Europeia com tarifas e disse que o seu governo está discutindo a imposição de uma taxa de 10% sobre os produtos importados da China em 1º de fevereiro. Porque a droga... Peraí. Produtos importados de China, porque a droga fentanil está sendo enviada da China para o México e o Canadá. Vejam, a gente vai ter dificuldade de entender a lógica, né? Mas é isso aí mesmo, tá? O Trump está dizendo o seguinte, não, olha só, a gente vai impor tarifas aí porque vocês estão mandando a droga X para o México e para o Canadá e aí isso aí é um problema. Né? O fentanil é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, é aquela droga zumbi, vocês já viram esses vídeos na internet? As pessoas tomam esse negócio, né? É um medicamento e ficam em posição de zumbi pelas ruas, né? É um negócio absurdamente lamentável, né? E aí, por pesquisas de opinião pública, o Trump e os seus ali capturam todos os assuntos que mais movem as pessoas para debates e polêmicas e tal, e ficam enfiando esses assuntos no meio de outros assuntos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então tem que taxar a China mesmo, porque a epidemia de fentanil que acontece nos Estados Unidos é culpa da China. É isso que o Trump está dizendo aqui, entenderam? Falando a repórteres na Casa Branca, ele disse que já havia imposto grandes tarifas sobre a China durante seu primeiro mandato. Ele afirmou que a União Europeia e outros países também têm desequilíbrios comerciais preocupantes com os Estados Unidos. A União Europeia é muito, muito ruim para nós, disse ele, repetindo comentários feitos na segunda-feira. Portanto, eles terão de pagar tarifas. É a única maneira de se obter justiça. Bom, na segunda-feira afirmou que deve impor tarifas de 25% sobre produtos importados de México e Canadá a partir também de 1º de fevereiro. Olha, tarifa e você é tarifado também, né? Então a gente pode aguardar aí uma nova era de guerra, eventualmente, de tarifas. Pode ter uma contrapartida em relação a isso, né? E outros países começarem a cobrar tarifas de produtos que são importados dos Estados Unidos também. E eu quero lembrar uma coisa importante, não é novidade, gente, no primeiro mandato do Trump ele impôs tarifas para várias coisas, inclusive para o Brasil. A gente está tratando muitas vezes com um tom de novidade. O Trump impôs tarifas e cotas, por exemplo, para o Brasil em relação à importação de aço e alumínio. Aço e alumínio, que são produtos que são mandados do Brasil para os Estados Unidos, são importantes para nossas importações e são importantes na cadeia industrial das empresas nos Estados Unidos. As empresas dos Estados Unidos não vão achar ok se começar a ter problema de fornecimento de aço e alumínio nos Estados Unidos. Na primeira presidência, o Trump impôs tarifas ao Brasil. Se eu não me engano, começou ameaçando com 25%, depois voltou atrás, pressionado pelos empresários lá nos Estados Unidos, que não queriam as tarifas, porque isso vai encarecer a compra de aço e alumínio, e aí vai encarecer tudo o que se fabrica com esses produtos nos Estados Unidos, né? Automóvel, geladeira, micro-ondas, fogão, talher, entendeu? Tudo que você possa imaginar que é feito com aço e alumínio que chega do Brasil, se ficar 25%, 30%, 40% mais caro para uma indústria sediada nos Estados Unidos comprar do Brasil, vai ficar mais caro para vender para o consumidor lá nos Estados Unidos. Então tem essa consequência imediata, né? Ou não fica tão mais caro, mas a indústria local perde margem. E aí pode demitir pessoas, né? É uma cadeia de acontecimentos. Depois o Trump lá em 2017, 2018, voltou atrás, e aí impôs uma série de cotas, né? Então você só pode exportar o equivalente à média que foi exportado no ano passado, isso tudo lá na primeira presidência do Trump. Só que na prática, essas cotas, eu estava resgatando as notícias ontem sobre isso na época, na prática não mudou nada. Né? Mudou pouquinha coisa, mudou lá 5%, nada, foi irrelevante, teve que voltar atrás depois, foi pressionado pelos industriais lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ver isso aqui um pouco como um terrorismo
informacional. Tem essa parte, né? Tem a parte do terrorismo informacional. Eu vou impor tarifa, vou fazer, acontecer e tal, não sei o quê. Você tem, assim, milhões de variáveis que podem impor pressões ao Trump, inclusive dentro dos Estados Unidos, por conta de interesses de vários setores da economia, que não são necessariamente os setores que estão plugados com o Trump hoje, né? Os setores que estão plugados com o Trump hoje são esse dito setor de tecnologia, que são esses magnatas das redes sociais, dos sites de compra, né? Do fluxo de informação, Facebook, Twitter, Amazon e tal, essa galera, imprime-se, inteligência artificial, então esse dito setor de tecnologia e também o setor do petróleo. Esses são os dois que estão mais plugados, né? Os outros vão ter que correr atrás aí. Então, a ver como vai andar essa coisa toda. O presidente da Gerdau, que é uma das principais exportadoras de aço aqui do Brasil, empresa privada, né, falou que a China é uma das grandes preocupações hoje em relação ao Trump. Por quê? Porque se o Trump começa a impor muitas tarifas e o comércio começa a se fechar muito, a China também vende aço para o Brasil. E pode vender aço mais barato para o Brasil. Isso pode prejudicar a indústria nacional. O que pede hoje, isso aqui é uma entrevista que o CEO da Gerdau deu lá para o Estadão, tá? O que está pedindo, de fato, aqui o CEO, o presidente, né? Presidente, o cara que manda lá na Gerdau. O que está pedindo para o governo brasileiro? Que o governo brasileiro também imponha tarifas. Então, tarifa você dá, tarifa você recebe também. Né? Aí a gente tem os nossos liberaizinhos aqui na economia que falam, não pode impor tarifas, né? Aplaudem o Trump e aí ficam reclamando quando acontece o mesmo no Brasil. Está pedindo para que se imponha ou tarifas para o aço que chegue de fora, para que o aço fique mais caro e a nossa indústria fique mais competitiva, ou cotas de importação, que foi o que o Trump fez lá atrás. Então não vai ser uma via só. Se começar a balizar o comércio mundial, que já é ultra tarifado, tá, gente? Não é assim que também é zero. Não é. É mega tarifado. Esses estados nacionais da Europa, nos Estados Unidos também, Canadá também, eles se mega protegem com tarifas. Já é tarifado, um monte de coisa. Pra caramba. Mas se for essa guerra de tarifas, os países também vão ter que reagir em relação a isso. Aqui no Brasil, a grande indústria já começou a cobrar. Né? Já começou a cobrar. Tá aqui o CEO aí da Gerdau. A primeira reação do governo Lula em relação à fala do Trump sobre o Brasil, que pode tarifar o Brasil, que o Trump falou lá ontem que nós não precisamos do Brasil, né? Eles que precisam da gente. Por um lado, como eu venho falando aqui, o Brasil é um alvo de baixo custo, né? Mas por outro lado não é bem assim também, não é bem assim, porque alguns setores da economia dos Estados Unidos precisam do Brasil sim, né? É claro que no geral a economia do país não precisa, mas alguns setores precisam muito do Brasil. E citamos dois importantes aqui. Aliás, ontem o professor Leonardo Trevisan deu uma entrevista muito boa no ICL Notícias, segunda edição. Recuperem aí no YouTube, dando um contexto geral em relação a essa guerra comercial que pode acontecer e mostrando por que o Brasil, principalmente nesse, não só, mas nesse setor, né? Nos setores da indústria dos Estados Unidos que dependem de aço e alumínio, o Brasil é um país estratégico para eles. Não é bem assim falar não preciso, não vai meter o louco, não vai, né? E aí o professor explica muito bem essa relação. E aí o governo Lula, através da ministra interina de Relações Exteriores, a Maria Laura da Rocha, reagiu ontem à declaração do Trump sobre a América Latina. Na segunda-feira, após tomar posse, ele foi questionado por uma jornalista brasileira sobre quando conversaria com o presidente Lula e como seria a relação do seu governo com o Brasil e os países do continente latino-americano. E aí o Trump respondeu com soberba, né? Falou, vai ser boa, mas eles precisam da gente, a gente não precisa deles, né? A declaração a jornalistas da nossa embaixadora interina aí aconteceu ontem, portanto, e ela falou, o presidente Trump pode falar o que quiser, ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. Nós vamos analisar cada passo das decisões que forem tomadas pelo novo governo. Acredito que como somos um povo que tem fé na vida, tudo vai dar certo sempre. Vamos trabalhar e apoiar
Não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas, declarou, né? Lá publicado pela revista Fórum. Isso aqui eu acho que é um grande foco de atenção nos próximos anos, é uma notícia que passou meio lateral, né? Tanto é que lá no Estadão foi publicada ontem, finalzinho da tarde, não tem nem assinatura, né? Por redação, isso aqui é quando é notícia genérica, assim, publica aí e vamos embora, né? Então não teve a atenção devida, mas isso aqui pode, de fato, isso aqui é um dos grandes caminhos aí para o futuro próximo, tá? O Trump anunciou, não colocou o dinheiro ainda, né? Fez o anúncio. $500 bilhão para investimento em inteligência artificial. O que é que tem de importante aqui? Primeiro, para a gente ressaltar mais uma vez, quem é que vai fazer bombar essa nova indústria que o novo governo dos Estados Unidos vê como estratégica e essencial para o futuro dos Estados Unidos? Dinheiro público, né? Aí os liberaizinhos brasileiros ficam assim, não sabe para onde correr, né? Não pode ter dinheiro público, BNDES, absurdo, né? Iniciativa privada, que não sei o quê. $500 bilhão de dinheiro público. Dinheiro público. Vai para o bolso de quem? Empresas privadas, tá? Exatamente a mesma política que o Brasil vem fazendo há muitos anos em vários setores da economia. Você pega dinheiro público para financiar a baixo custo empresas privadas de setores que você considera estratégicos. A definir e a se debater se é bem feito, se é mal feito, se valeu a pena, se não valeu a pena, se roubaram dinheiro, se não roubaram dinheiro, tudo isso a se debater. Mas a lógica que é usada no Brasil há décadas. O BNDES, por exemplo, existe para isso. É usada nos Estados Unidos também. Não é a empresa Oracle ou a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e a SoftBank que vão botar dinheiro do seu próprio bolso para correr o risco. Quem vai botar dinheiro é o contribuinte dos Estados Unidos. Tá? Isso é a primeira coisa. Segundo, o Trump já derrubou por decreto a regulação da inteligência artificial nos Estados Unidos. Enquanto a Europa debate a regulação, o Brasil debate regulação, nos Estados Unidos, pelo menos no governo Trump, não deve haver nenhum tipo de regulação. O que é que essa galera vai fazer? Investimento de 500 bilhões nos próximos anos é para montar a mega infraestrutura da AI, né, da inteligência artificial nos Estados Unidos, chamada Stargate. É uma estrutura de suporte para rodar a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial consome energia elétrica e água para um zaralho. Então os caras vão pegar essa grana toda, vão construir prédios físicos, lugares físicos, para suportar essa estrutura da inteligência artificial, para fazer rodar essas máquinas todas. Vão construir, segundo a informação que saiu ontem, data centers colossais nos Estados Unidos, né? E aí o anúncio é aquele, né? Para empregar milhares de pessoas. Qual é o potencial disso aqui, gente? Para os próximos anos? Matar um monte de emprego pelo mundo, tá? É isso que essa galera vai fazer, gente. Isso aqui está focado num plano. Veja, a foto da oligarquia tecnocrata, tecnofeudalista, na posse, ela é clara. Estavam lá todos os magnatas tecnofeudalistas. O dono da Amazon, os caras do Google, né? Meta, Twitter, estava todo mundo lá, todos. Os que não estavam em espírito. Microsoft, Oracle, estava todo mundo lá. Os caras vão pegar agora grana pública para desenvolver infraestrutura para rodar inteligência artificial e o objetivo dessas empresas é baixar custo, ou seja, reduzir emprego, matar empregabilidade, matar postos de emprego, reduzir renda da população. Porque é assim que eles vão aumentar o custo das próprias empresas. Os caras estão ali jogando para as próprias empresas. Então isso é uma das grandes jogadas dos Estados Unidos para o futuro, próximo, que vai acontecer. Sem regulação. Por isso que o Trump já nos primeiros decretos derrubou a regulação.
da inteligência artificial dos Estados Unidos. Então já começa a pagar a conta da campanha. Isso tem potencial para ser um problemão no mundo todo, né? Um problemão no mundo todo. Não há muito o que fazer em relação a isso, na verdade, né? O projeto esse chamado de Stargate atende uma demanda de líderes da inteligência artificial que eles vêm há meses soando o alarme da necessidade de ter mais data centers. Precisam de mais infraestrutura física, chips, eletricidade, recursos hídricos, ou seja, energia elétrica e água para operar, que gasta muito, muito recurso, né? Para alimentar as suas ambições de inteligência artificial nos próximos anos. Esse é o maior projeto de infraestrutura de inteligência artificial da história, foi definido ontem nos Estados Unidos. O lançamento foi feito em um evento na Casa Branca com o presidente cofundador e diretor executivo da empresa de softwares Oracle, que é uma das maiores do mundo, né? Vocês sabem disso, né? O CEO do grupo SoftBank, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, que estava na posse do Trump, né? Os elos principais de uma parceria antecipada pela CNN, que havia tido seus planos relatados pela primeira vez em outra emissora norte-americana, a CBS. Portanto, estão aí os tecnocratas com o Trump já recebendo a fatura da eleição. $500 bilhões para investir em inteligência artificial nos Estados Unidos, sem nenhuma regulação, e isso aqui vai implodir setores da economia inteiros pelo mundo, aumentar a concentração de renda, reduzir emprego, reduzir salário, aumentar a lucratividade das empresas desses próprios tecnocratas que apoiaram a eleição do Trump. Esse é o caminho, tá? Não se iludam, não se iludam. Não sejam iludidos pelo truque do mágico. Não tem canto da sereia em inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial pode ser usada para muita coisa boa. É evidente, como qualquer tecnologia. Tá? Só que isso aqui é uma máquina de guerra econômica desses tecnocratas. Dos tecnofeudalistas, né? Tá bom? Muito bem. O programa está acabando, Caio. Olha só, vamos dar o último recado aí para você que quiser entender tudo. Isso aqui é esse é o tipo de raciocínio que a gente tem que andar 2 casinhas para frente da notícia, né? Sai a notícia, você tem que andar 2 casinhas e pensar a consequência da notícia. Esse é o tipo de raciocínio que você vai poder ver no Mapa da Mina, o nosso evento anual, que vai jogar luz para a gente entender o que vai acontecer nesse ano de 2025, diante desse mega xadrez 20D que está rolando pelo mundo aí. Então, não esqueça de fazer sua inscrição. Vai lá no despertacl.com.br, despertacl.com.br. O evento é na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, gratuito, só aqui no ICL, tá bom? despertacl.com.br. Coloca seu e-mail, garante sua vaga, a gente vai avisá-los e avisá-las por e-mail, um pouquinho antes de começar a aula, para que vocês possam acompanhar de grátis, né, Caio? Tá certo de grátis, Caio? Não, de né? grátis, é isso aí, velho. De grátis, tá certo. Melhores oportunidades de investimento. Melhores oportunidades de investimento de grátis. Muito bem. Português é uma língua maravilhosa, né? Tá bom? Faça a sua inscrição. A gente volta amanhã. Muito obrigado, Caio, a todos que estiveram por aí. E tchau. O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Um abraço e até lá.